Fala minha galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Hudson Franco e eu estou aqui para apresentar esse podcast, YouTube, enfim, a gente vai fazer uma mistura de coisas aqui. Talvez, quem sabe, dependendo da situação, a gente possa até colocar um site também aqui para vocês. Mas esse podcast, esse que a gente está criando agora, que a gente está começando agora, ele vai trazer algumas novidades, nem tantas novidades, mas algo que eu já tinha muita vontade de falar, de passar as informações sobre notícias, né, do mundo tecnológico, notícias sobre filmes, sobre séries. Enfim, a gente debater um pouco, criar teorias, falar algumas coisas bem interessantes. Como eu falei, né, eu me chamo Hudson Franco e assim, esse é o primeiro episódio. Eu tô um pouco ansioso, mas não tem problema não, tá? A gente vai tratar aqui com vocês sobre várias e várias coisas, vai trazer notícias também da área de tecnologia, do que está acontecendo no mundo e algumas notícias também um pouquinho bizarras. Enfim, a gente vai trazer um monte de coisa aqui, bem legal. Umas ideias assim que eu já tenho há um tempo para poder trazer para vocês, para poder colocar mais informações aí, informação de qualidade, informação que a gente possa confiar, na verdade, né? Então aquilo que eu vou estar trazendo para vocês, algumas vão ser teorias, outras vão ser achismos, coisas que eu acho que possa acontecer, não só eu, né? Então é uma coisa também que eu gostaria muito depois de estar trazendo também pessoas aqui, dependendo dos assuntos, a gente trazer alguém para trocar um papo, trocar uma ideia, conversar um pouquinho. Beleza? A princípio a gente vai estar falando mais sobre notícias geeks, nerds, enfim, da área de tecnologia, tudo isso que eu particularmente gosto muito, né? Tenho muita vontade de conhecer sempre mais, já consumo esse conteúdo há muitos anos e então por isso eu resolvi trazer para vocês também um pouquinho desse conteúdo e aquilo, como eu falei, se eu não souber eu vou estar colocando, colocar, enfim, debater, fazer muita coisa bem legal, tá bom? A gente também vai falar um pouquinho sobre, não só assim, filmes e séries em geral, mas um pouquinho mais focado também nesse universo mais super-herói, Marvel, DC, nessas séries que estão aí, filmes que estão sendo lançados nesse momento. Beleza? Um outro ponto também que a gente vai estar colocando aqui para vocês, algumas coisinhas também sobre investimentos. Não sou eu que vou estar falando, claro, eu devo só estar, enfim, tirando algumas dúvidas, mas eu vou estar trazendo outras pessoas. Talvez a gente vá também indicar um canal de um amigo meu que ele também está começando a criar algumas coisas, alguns conteúdos aí para trazer para vocês aqui também, tá bom? E eu acho que é isso. Acho que para essa primeira apresentação a gente já vai começar falando, né? Como já falei assim um pouquinho rápido do que a gente vai trazer aqui para vocês para esse primeiro episódio, né? Se você tem cachorro em casa, então cuidado com as xuxinhas e esses negócios que ficam aí soltos, que eles são capazes de destruir tudo. Enfim. Então, sim, outra coisa também, né, que eu já até ia me esquecendo. Não vai ter muita edição, tá? Então vai ser uma coisa bem mais natural. Então já não esperem tanta coisa assim. Beleza? Para esse primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho dessas últimas séries que passaram aí, né? Séries da Disney principalmente, que eu particularmente gosto muito. Então a gente vai estar falando um pouquinho dessa What If, né? O What If, ela nada mais é do que, se você ainda não conhece, né? Ela é baseada em alguns quadrinhos, enfim, que denominam esse nome, né? O What If, se acontecesse, se fosse assim, né? Se fosse de uma outra forma, se a gente pensasse de uma outra forma com aquele determinado personagem, e aí a gente vai trabalhando, vai debatendo, vai colocando, vamos dizer assim, possibilidades para contar aquela nova história, vamos dizer assim. O What If, ele tem várias ramificações, mas particularmente uma que eu gosto muito é do Deadpool, né? Que ele traz em uma das suas HQs uma conversa com um outro personagem. Em uma das HQs, né, como eu estava falando sobre o irmão Voodoo, em uma das HQs ele encontra com o Deadpool e aí o Deadpool lança ele em várias outras dimensões. Nessas outras dimensões
a gente consegue visualizar e se, né, vamos dizer assim, e se o Deadpool fosse para um mundo cheio de zumbis, né? E aí ele chega nesse mundo aí que tem só zumbis aí. Tem um outro ponto também que a gente pode ver que ele leva o Deadpool para que aparece o Deadpool, a cabeça do Deadpool, né? Que é só a cabeça dele. Justamente ele não tem o corpo, ele perdeu o corpo em algum acontecimento lá, e aí fica só a cabeça do Deadpool. Então essa parte do What If, né? Voltando aqui pro What If, ele vai tratar de histórias, então assim, são coisas aparentemente completamente aleatórias, então a gente não pode muito padronizar essas histórias. Então o primeiro episódio, não sei se você já viu o primeiro episódio, mas se você não viu, seria basicamente o seguinte: e se o Capitão América não fosse o Capitão América, e sim quem fosse o Capitão América fosse a Peggy Carter, né? Se você não lembra, Peggy Carter seria a parceira ali, que a agente Carter, na verdade, que teve até um seriado dela também, que 2 temporadas, se eu não estiver enganado, e fala um pouquinho da relação, né, que ela teve depois daquele primeiro filme do Capitão América, né, que foi contra o Caveira Vermelha. Depois daquele primeiro filme, teve essa interação, né, da capitã não, no caso da Peggy Carter com a SHIELD, né, o início da SHIELD, vamos dizer assim. Isso no seriado. Voltando aqui pro episódio do What If, nesse episódio a Peggy Carter ela se transforma no Capitão América, entre aspas, né? O porquê ela se transforma no Capitão América no decorrer do episódio, quem acaba tomando o soro e entrando lá naquela máquina aonde Steve Rogers entrou, foi a Peggy Carter, né? Então aí a gente teve essa diferença. Nesse momento, ela se torna, assim, alguns chamaram ela de Capitã Carter, né? Ou a Capitã América, enfim. Mas em algumas outras HQs, ela seria a Capitã Britânia, né? Até o próprio uniforme dela tem uma mescla aí de cores dos Estados Unidos, porém, né? Aquelas cores vermelha, azul e branca. Porém, o formato das linhas ali, se você for ver no uniforme que ela tá nessa série What If, ela traz muito a lembrança da bandeira britânica, né? Que é aquela bandeira como se fosse um X ali, uma cruz e de vermelho, listras vermelhas e brancas junto com fundo azul. Então o primeiro episódio ele fala basicamente dessa história, e aí ela enfrenta os vilões e tal, assim como o Capitão fez na questão da guerra, tal, ajudou ali os países contra a Alemanha, ou no caso contra o Caveira Vermelha, a Hydra, né? Vamos dizer assim. E também tem um outro ponto muito interessante. Tá, beleza. Então, se Steve Rogers não foi o Capitão América, então ele foi o quê? Fazendo uma ponte para aquele primeiro filme do Homem de Ferro, a gente vai ter ali a armadura do Homem de Ferro, aquela primeira armadura do Homem de Ferro que ele faz dentro daquela caverna lá, daquela prisão, enfim, caverna misturada com prisão ali, que ele faz aquela primeira armadura ali que parece um pouco com aquela primeira armadura do Capitão, do Homem de Ferro, porém quem faz aquela armadura é o pai do Homem de Ferro, né, que é Howard Stark que faz aquela primeira armadura, que faz a armadura do Homem que faz a armadura para o Steve Rogers, que ele não recebe o soro e continua franzino, né, maguinho, então todo desnutrido, e aí nessa desnutrição dele ele recebe essa armadura do pessoal ali das indústrias Starks, né, para poder ajudar a Peggy Carter, ou a Capitã Carter, ou a Capitã Britânia, enfim, assim como você gostaria de chamar, como ela vai receber esse nome. Então eles meio que formam uma dupla, né? Diferente de quando o Steve se transforma no Capitão América, ele não faz dupla, vamos dizer assim, com a Peggy Carter. Infelizmente, né? Eles não fazem essa dupla aí. Mas no caso de lá não, ela acaba fazendo dupla com ele. E aí eles têm várias missões, ele com a armadura, ela até sobe na armadura dele. Tem alguns action figures que já estão saindo já de algumas empresas com essa montagem dela montada, vamos dizer assim, na armadura, né, nessa nova armadura.
Então é bastante interessante assistir. Os outros personagens, se eu não estiver enganado, eles continuam os mesmos. Eu não estou lembrado porque eu já terminei de assistir, foi o primeiro, enfim, eu não lembro muito bem. Falando um pouquinho do segundo episódio, esse segundo episódio de What If, ele é de você chorar. Se você gosta do Pantera Negra, você vai se emocionar com esse episódio, esse segundo episódio, é verdade. Muito bom, né? Ficou muito bem montado, né? E porque ele faz um mix com T'Challa, né? Que seria o Pantera Negra, mas com Star-Lord, que é o Senhor das Estrelas, né? Star-Lord. Enfim, faz essa ponta, essa mistura aí. Então, quem é o Star-Lord desse episódio do What If não é o Peter Quill, e sim o T'Challa. T'Challa lá um belo dia, como qualquer criança, foi lá aprontar fora dos arredores ali de Wakanda, e aí acabou-se que quem acha ele quando Yondu acha ele, né, lá acharia Peter Quill, né, na Terra. Yondu, ele vem pra Terra, continua vindo pra Terra, porém quem é que ele encontra? T'Challa. Ele não encontra T'Challa pequenininho, né, que seria o Pantera Negra. Ele não encontra Peter Quill, e sim T'Challa. E aí acontece que quem acaba se tornando o Senhor das Estrelas é T'Challa ao invés de... Mas aí tem uma reviravolta, enfim, não vamos também soltar muitos spoilers aqui, que esse já é um gigantesco. Mas é muito bom para matar aquela saudade de Chadwick Boseman, que, né, nos deixou aí. Então, quem gostaria de assistir, quem quiser assistir também, vai trazer muita lembrança boa dele. Vai ser muito bom. Beleza? No terceiro episódio, e se o mundo, né, perdesse os heróis? Se não tivesse herói no mundo, né? Então imagina, se Nick Fury vai lá, monta todo mundo, né, chama todo mundo lá, era uma vez, né, havia uma ideia, né, sobre quem entendeu a referência entendeu, hein? Sobre criar um grupo de super pessoas aí dotadas e tal, mas imagina só que aí nesse momento que ele começa a criar, os acontecimentos vão passando e aí esses heróis eles vão morrendo, e Nick Fury fica sem ninguém. Então assim, imagina se isso acontecesse, né? Também não vou entrar em detalhes porque, enfim, aparecem outros personagens bastante interessantes também nesse episódio, mas é muito legal de você poder assistir, você vai gostar muito também. Faz a gente pensar um pouco. Imagina se quando Nick Fury chamasse todo mundo e nada desse certo, né? Todo mundo começasse a morrer. Seria no mínimo triste, né? Porque não ia ter os filmes 10 anos, 20 anos de filmes aí, a gente não ia ter. Então, né? Vamos lá. O quarto episódio, esse episódio pra mim, ele foi também o segundo, né? Falando sobre ele um pouquinho do Pantera. Mas esse quarto episódio também foi muito bom, porque ele mostra um outro lado do Doutor Estranho que talvez ninguém conhecesse. E ele é muito interessante, né? Ele surgiu um pouquinho no filme, vamos dizer assim, né? Aquela questão da busca pelo poder e tal, pelo conhecimento, de querer saber e tal. Mas aí vamos dizer que nesse quarto episódio o Doutor Estranho perde a mão, né? Na hora de salgar, saca? Na hora de salgar ali a comida ali, a galinha, ele perdeu a mão. Na hora de conseguir poder, ele acabou perdendo a mão e foi-se embora. Então eu acho que esse episódio aí talvez faz a gente pensar um pouquinho também nessa questão de será que vale ter tanto poder, né? Muito, porque tem coisas na vida que a gente não consegue controlar. Tô valendo salientar, tem coisas que a gente não vai conseguir, né? Então fica perdido, ou vai ou não vai. Tem coisa que tem que acontecer e ela acontece. É muito interessante esse episódio também, muito bom. E também dá a oportunidade da gente ver dois Doutores Estranhos se enfrentando. Isso aí, a Guerra dos Magos Supremos é magia e capa pra tudo que é lado. Vamos embora. Próximo episódio é
E o que aconteceria se todo mundo... Na verdade, deixa eu voltar um pouquinho. O quinto episódio seria assim: e se acontecesse de todo mundo virar zumbi? É uma espécie de, vamos dizer assim, Resident Evil ou Guerra Mundial Z, enfim, algo do tipo, certo? Só que houve uma pandemia, vamos dizer assim, vamos pegar aí pela pandemia que a gente está passando agora, né? Houve uma pandemia de vírus zumbi, então todo mundo virou zumbi. Só que aconteceu um problema. Os nossos super-heróis, a gente tinha ali os Vingadores e tal, eles não conseguiram vencer essa pandemia do zumbi. Aí o que acontece? Eles se transformaram em zumbi. Aí voltando, lembra que eu falei no início que teve aquela parte lá que Deadpool ele acaba viajando em outros mundos paralelos. E um dos mundos paralelos que ele viaja é justamente esse, só tem zumbi nesse mundo. Só que lógico, na história de Deadpool ele tá ali fazendo uma outra missão. Ele tá junto com a cabeça dele, que é Deadpool, né? O corpo e a cabeça, e o Deadpool só a cabeça. Tem também Deadpool cabeça. Se você pesquisar aí no Google, você vai achar só a cabeça do Deadpool. E ela é muito importante para muitas coisas, ficando sabendo disso, certo? Então, voltando pro episódio. Nesse episódio, acontece a mesma coisa, todo mundo vira zumbi, porém, eles conseguem achar uma espécie de cura ali e tal. Os acontecimentos dessa virada de zumbi, assim, da galera virar zumbi, são diferentes, né? Tem uns acontecimentos, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas eles acham meio que uma cura e vão tentar salvar todo mundo disso que está acontecendo no mundo todo. Mas é também bastante interessante. A gente vê alguns super-heróis, né, que a gente já conhece, que não são contaminados pelo vírus, né, do zumbi aí, mas outros super-heróis que a gente já conhece, que a gente já tem um carinho muito grande aí, eles sim viram. E diga-se de passagem, no meu caso, assim, o que eu mais gostei foi ver o Capitão América de zumbi, viu? Respeito um zumbi, que foi muita borracha, muito bom. Ele teve uma cena de luta também, muito bom. E o episódio 6, que a gente tem aí o último episódio, que particularmente eu não assisti o último episódio, né? Mas a gente vai também dar um resumão, vai falar que eu já vi um pouquinho do que tá, né, que vai se passar, né? Vai falar um pouquinho sobre Killmonger, né? Eu acho que, não sei se vocês lembram, no trailer, logo nos primeiros trailers de What If, uma das primeiras cenas era aquela cena que Tony Stark tá passando lá no deserto, né? Eu acho que é do Arizona, enfim, um deserto por aí desse aí. Só não é aqui no interior da Paraíba, mas nem de Pernambuco, que é quente, que só o branco. Mas vamos lá. Então, passando por um deserto desse aí acontece um atentado lá e tal. Uma das bombas cai perto de Tony Stark, que por sinal é das indústrias de Stark. E aí um carinha lá, só que nesse caso aí, Tony Stark, no filme, Tony Stark ele leva a bomba, né? A bomba explode lá e ele morre, não morre, justamente que ele coloca o reator, a primeira versão, vamos dizer assim, a V1 do reator Arc ali no peito para não morrer, né? Mas aí nesse caso não, nesse caso Tony Stark ele é salvo por ninguém mais e ninguém menos que o Killmonger, que a gente conhece, né? Que é o vilão do filme de Pantera Negra. Né? O cara que faz o vilão do filme de Pantera Negra, ele é o cara que salva Tony Stark nesse episódio, nesse sexto episódio. E aí tem mais aí, o decorrer do episódio também é muito interessante, que também uma outra particularidade que eu gostaria de até de colocar aqui, na minha visão é um dos melhores vilões, ou um dos melhores vilões que a Marvel já fez, né? Eu particularmente gostei muito dele, dos filmes que eu falo assim, são filmes de prequel, né? Eu acho que é prequels o nome, enfim. São filmes iniciais, né? Conta a história do inicial do personagem. Como é que surgiu Pantera Negra, como é que surgiu o Capitão América, como é que surgiu Tony Stark. Então, assim, esse primeiro vilão que o cara tem e tal, no começo ali da sua carreira como herói, vamos dizer assim, na minha opinião, um dos melhores é ele, assim, ou até mesmo o melhor. Eu gostei muito do personagem, já conhecia ele dos quadrinhos, mas no filme também ficou bom pacas. Beleza? Um pouquinho também a gente vai tratar aqui, tô dando mais um resumão
né? Depois a gente vai focar mais, não desses que passou, mas enfim, dos que estão por vir, só para vocês terem uma noção. A gente vai falar dos próximos filmes da Marvel, filmes da DC também. A gente vai ter muito lançamento. Teve o Esquadrão Suicida, né? Que foi lançado agora, que teve uma reca de vilão barra herói com força, quase um time de futebol ali de cara lá. James Gunn fazendo toda a sua eloquência dirigindo o filme. Não assisti ainda, mas vi muita coisa. Quero assistir para saber como é que tá. Particularmente eu não gostei muito do primeiro Esquadrão Suicida. Gostei de personagens específicos, né, como a Arlequina, como aquele que o Will Smith fazia, assassino, eu acho, sei lá, pistoleiro, eu acho que é pistoleiro. Enfim, aquele bicho que acertava tudo em todo mundo e tinha um olho vermelho, tinha uma mira no olho. Mas é isso aí. Eu gostei muito, né, desses dois personagens do primeiro filme lá do Esquadrão Suicida. E desse outro agora não assisti ainda, mas uma coisa que eu acho que fizeram mais para vender boneco foi o Tubarão com a voz de Arnold como é o nome dele? Sylvester Stallone. O tubarãozão lá, que eu não sei qual é o nome do tubarão. E o nome dele se chama aqui no Brasil, né, em português, é o Tubarão Rei, né, King Shark aí, o Shark King, enfim. É esse cara aí, bem interessante. Ele é um tubarão, deve ter super força, nada, mas é bem doideira. E tem a voz do Sylvester Stallone, né? Tem a voz do imagina só ele lutando aí com Rocky Balboa, né? Seria bem massa. Mas enfim, tem algumas particularidades. A gente sabe que o Esquadrão Suicida, e na minha visão, aquilo que eu já vi, algumas coisas, não assisti o filme, mas aquilo que eu já acompanhei, aquilo que eu já consumi do filme de Esquadrão Suicida, James Gunn, ele meio que veio pra escrachar um pouquinho, né? Assim, colocar realmente bastante cor, assim como ele fez com Thor Ragnarok, né? Muita cor, muita coisa viva, assim, ficou bem interessante. O filme, pelo menos a fotografia do filme ficou muito interessante. Falando também mais um pouquinho aqui, né? Eu acho que do Esquadrão Suicida, depois a gente deve falar mais alguma coisa, a gente vai fazer outros episódios aí, falando também um pouquinho sobre Esquadrão Suicida, né? A gente pode até falar mais de não só desse Esquadrão Suicida, mas do primeiro também. Enfim, a gente vai trazer muita coisa legal aí pra vocês. Mais uma coisinha também é sobre o filme do Shang-Chi, né? Eu já assisti o filme do Shang-Chi, particularmente eu gostei. Tem alguns easter eggs e algumas teorias muito doidas que eu já estou fazendo, né? Teorias essas misturando aí Punho de Ferro, não aquele Punho de Ferro, Control. Tenho as minhas opiniões, enfim, sobre aquele Punho de Ferro ali da Netflix, né? Mas vida que segue. Então temos aí Shang-Chi, né? Gostei muito do filme, muito, ficou muito bom. As cenas de luta, porra, velho, bom pacas. Então, se você gosta aí de um filme de Bruce Lee, uma pegada mais assim, mais o Tigre e o Dragão, você vai gostar. Também tem um negócio muito interessante. Tem algumas referências também sobre outros filmes que depois a gente vai falar, vou trazer pra vocês aqui. Isso é muito massa. Beleza? E eu acho que para encerrar, né? Como eu falei, a gente vai falar também sobre notícias, sobre a questão de tecnologia. A gente vai trazer notícias, né, do que aconteceu, enfim. Eu estou pensando em fazer o vídeo a cada uma semana, né, uma vez por semana, para justamente ter uma maior quantidade de conteúdos do que aconteceu na semana. A gente vai falar um pouquinho sobre essa parte, não só dos filmes que lançaram, mas também do que estão por vir, né, notícias do que quem vai ser o diretor de filme e tal, enfim, dos bastidores aí. A gente vai tentar trazer o máximo de informações para vocês, tá certo?
como eu falei também, vamos tentar falar aqui, né, sobre essa questão de investimentos para ajudar você, se você quiser saber como é que investir, o que é criptomoeda, como é que eu faço para abrir uma conta nessas corretoras. Enfim, não sou eu que vou estar falando, eu vou estar trazendo algumas pessoas para cá, ou talvez eu vá estar indicando o canal de um amigo meu. Eu vou ainda ver como é que a gente vai fazer, vou conversar com ele direitinho. Essas são coisas que a gente está criando agora, uma parceria que está chegando aí. Na verdade, é uma parceria aqui na internet, nas redes sociais, mas assim, a parceria já acontece há muito tempo, né? E talvez também falar um pouquinho de jogos. Penso também em trazer outras pessoas, enfim, a gente juntar uma galera massa para estar comentando, para estar trazendo, para estar falando sobre tudo isso. Não só deixar o Nerd Noia Véio falando aqui, enfim, mas sempre trazendo pessoas aqui para estar, vamos dizer assim, engordando o canal, né? Aumentando os podcasts e, enfim, fazendo com que você goste. Caso você tenha alguma interação, você queira dar alguma novidade, dizer alguma coisa, ei, não gostei, tá uma bosta também, enfim, você só mandar aí, deixa seu comentário, deixa seu recadinho, tá bom? Então é isso, a gente tá começando, eu espero que você goste, seja muito bem-vindo mais uma vez, seja muito bem-vinda, né? Então, se você tiver dúvida também, deixa sua dúvida aqui, se tem dúvida no filme tal, na série tal, não só dessa parte de super-heróis, a gente também vai trazer algumas indicações de filmes assim, blockbusters, né, que estão chegando por aí, filmes muito bons. Tem um filme que lançou agora, Cinderela, na Amazon. Então você quer assistir aí com a sua filhota, com o seu filhão, você pode assistir também sem problema nenhum, beleza? Então é isso, eu acho que a gente fica por aqui nesse primeiro episódio. Tem muita coisa pra gente falar e também eles não vão ser muito grandes assim, né? Não tenho essa ideia de fazer episódios muito grandes. A gente vai fazer episódios pequenos para justamente tá aí enquanto você tá tomando seu café, tá almoçando, tá jogando com a galera, tá indo pro trabalho ou indo pra escola, você vai escutando, vai vendo o que você gosta, o que você não gosta, tá bom? Então é isso. Valeu, um cheiro e um abraço. Falou!